Bom, boa noite para todos. Vamos dar início, então, ao primeiro seminário do ciclo de seminários Perspectivas do Desenvolvimento Regional. É uma iniciativa do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento Econômico e Regional, do curso de Ciências Econômicas da UFR. Hoje nós vamos ter o primeiro seminário Dinâmica do Emprego Formal da Mesorregião Sudeste de Mato Grosso, com a professora Ângela dos Santos Facinelli Ferrarini. Então, agradecer a presença da professora. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo da professora. Então, a professora é doutora em Economia Aplicada pela Exalc, Universidade de São Paulo, possui mestrado em Economia Regional pela Universidade Estadual de Londrina, é pós-graduada em Controladoria e Finanças na PUC de Paraná, em Londrina também, no Paraná, com graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Londrina. É professora da UFF, experiência em Economia Regional, Administração Financeira, Estatística, Métodos Econométricos e Modelos Computacionais de Equilíbrio Geral. A professora é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento Econômico e Regional da UFR e atualmente é gerente de gestão de projetos da ProPG e da UFR. Então, dar as boas-vindas à professora, agradecer a sua presença, colocar que nós temos aí um período estabelecido de 1 hora para o seminário, com em torno de 30 minutos de exposição e 30 minutos de discussão. Então, passo aí a palavra para a professora. Obrigada, professor Luiz. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho das pesquisas que a gente realiza aqui na universidade. Essa pesquisa que eu vou compartilhar, ela foi realizada por uma discente egressa, né, do curso, e é uma pesquisa que se configurou na monografia dela, e a partir da monografia dela, nós fizemos alguns ajustes, fizemos algumas melhorias, e recentemente foi aceito por uma revista Qualis, aqui no Brasil, nessa área de estudos regionais. Então, eu acho que isso é importante ressaltar, porque nós, enquanto docentes, professores, nós não realizamos as nossas pesquisas de forma solitária, a gente sempre realiza as nossas pesquisas com a colaboração ou de outros docentes ou dos nossos alunos. E no caso dessa que eu vou apresentar para vocês, se refere a uma pesquisa que veio de uma ex-aluna nossa e que foi apresentada num congresso regional e agora aceito por uma revista também na área de economia regional. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, o trabalho que eu vou apresentar é sobre a dinâmica no emprego formal na mesorregião sudeste do Mato Grosso, que é essa mesorregião ao qual nós estamos, a qual a Universidade Federal de Rondonópolis está inserida, e vou apresentar um pouquinho dessa análise setorial a partir de uma metodologia, né, de um método matemático, não é um método estatístico, denominado de Shift Share, que a Larissa aprendeu e a gente conseguiu aí trabalhar muito bem os dados da RAIS com ela, tá? Basicamente, a discente tinha algumas motivações do porquê estudar a economia regional e especificamente a região sudeste, né? É muito comum vocês, enquanto alunos, trazer, eu trabalho em tal lugar, eu trabalho numa empresa, ou então, eu venho de tal região, eu quero entender um pouquinho dessa região ao qual nós estamos inseridos. E o nosso núcleo de estudos e pesquisa em desenvolvimento regional, apesar de nós trabalharmos qualquer região do Brasil, o foco, de fato, é o Mato Grosso, né? Tentar trazer mais trabalhos e mais estudos para o Mato Grosso, então eu tendo a incentivar os alunos, né, principalmente nas monografias, em relação a isso.
A estrutura dessa apresentação, então, vai abarcar a motivação, os objetivos, né? Falar um pouquinho dessa mesorregião, a metodologia e os resultados, de um modo bem breve e sucinto, tá? Bom, o Centro-Oeste, né, de um modo geral, a gente observou, apesar do trabalho dela focar 3 períodos distintos que nós vamos ver, 2006 a 2010, 2010 a 2015, 2015 a 2019, né? A pesquisa dela foi realizada, 2018, a pesquisa dela foi realizada em 2019 e 2020, só que para o emprego formal nós dependemos do banco de dados da RAIS, e aí há alguma defasagem temporal nessas discussões. Mas em 2020 a gente observou a questão da pandemia, né, como que estava ficando o emprego, apesar dela querer muito entender e analisar os possíveis impactos da pandemia no emprego, né, especificamente na indústria de transformação, que é o que eu vou falar um pouquinho, nós não tínhamos, naquele momento, dados suficientes para isso, tá? Atualmente, eu, em conjunto com a professora Kelly, nós desenvolvemos outras pesquisas na área de emprego juvenil, já abraçando o período de pandemia, fazendo uma análise pré-pandemia e durante a pandemia, para entender um pouco de como a pandemia, de fato, impactou nesse emprego jovem. No caso do trabalho da Larissa, nós observamos que o Mato Grosso, né, ali no primeiro trimestre de 2019, ele ampliou a sua taxa de desemprego, né? Então, o Centro-Oeste, de um modo geral, ampliou em 2019, primeiro trimestre, de 9,3 para 10,6, e o Mato Grosso não foi diferente, mas dentro do Mato Grosso, cada mesorregião, o estado tem 5 mesorregiões, dentro de cada mesorregião, a estrutura produtiva ela é muito distinta. Então, é muito difícil nós pensarmos na implementação de uma política pública voltada para o emprego se nós não entendemos as características regionais e mesorregionais que cada estado traz para nós, tá? Além disso, a Larissa traz que a população do Mato Grosso, né, em termos de população ocupada, era de 1,6 milhões de habitantes, só que a gente tinha uma população em idade de trabalhar de 2,7 milhões. Então, o que acontece com essa defasagem, né? Por que nós temos uma população em idade de trabalhar de quase 1 milhão de habitantes a mais do que efetivamente estavam trabalhando, né? E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, então você estava tendo ali um aumento de desemprego, uma população desocupada muito grande, só que a participação do PIB do Mato Grosso no PIB brasileiro estava ampliando quando a gente comparava determinados períodos. Então, quais atividades produtivas poderiam estar puxando mais essa questão do valor de produção em detrimento de outras, né? Que tipo de atividades produtivas são essas? Então, tentar começar a entender um pouquinho dessa característica, né? Só que quando a gente olha para a região Sudeste, que é o foco da nossa discussão, a gente observa que para o mesmo período que o Mato Grosso estava ampliando a sua participação no PIB nacional, a região Sudeste estava reduzindo essa participação. Bom, o objetivo do estudo: verificar a dinâmica no emprego formal na indústria de transformação na mesorregião do Mato Grosso, no período de 2006 até 2018, sendo que esse período foi analisado em 3 formas distintas, de 2006 a 2010, 2010 a 2015, 2015 a 2018. Basicamente, o que nós fizemos aqui foi desagregar, né, os períodos políticos para que nós não precisássemos, nesse estudo especificamente, analisar as políticas nacionais e os seus impactos dentro da região, e especificamente na mesorregião. Então, tentar dissociar a discussão política e analisar somente a questão dos empregos formais, o indicador emprego, tá? Porque se a gente avaliasse o período como um todo, seria necessário, sem fazer esses recortes, seria necessário a gente entrar na discussão das mudanças
na dinâmica política, né, na condução das políticas que foram bem distintas para esses períodos, tá? E como o governo do então presidente Jair Bolsonaro havia se iniciado, nós estávamos ali no primeiro ano, então seria muito não racional, né, analisar o governo de um único ano comparado com governos anteriores naquele momento, tá? E aí, a pergunta, né, o que a gente quer explicar, né, o que a gente, dentro de, quando a gente fala de regionalização, né, de emprego regional, a gente sabe que nós precisamos entender, e vocês como futuros economistas precisam entender, que há muitas variáveis que vão afetar o emprego, desde variáveis que são intrínsecas ao indivíduo que busca o emprego, há variáveis que estão associadas ao próprio tipo de emprego, à empregabilidade. E isso nós temos variáveis quantitativas, por exemplo, que medem o grau de estudo, quantos anos de estudo, né, valor pago, número de empregados, número de setores, até variáveis qualitativas, né? Qual é o nível como que esses empregos estão sendo de fato, como que isso afeta a questão emocional, como que isso afeta a produtividade daquele trabalhador. Então, nós temos diversas variáveis que são analisadas e nenhum estudo vai conseguir trabalhar todas elas. Esse trabalho é um trabalho inicial, para entender o que nós temos na região sudeste, e a partir daí, começar a destrinchar para outras discussões. Então, o problema aqui será que essa região sudeste, ela apresenta criações de emprego em setores que estão diretamente ligados à cadeia produtiva da agropecuária? Por quê? Porque nós entendemos previamente que o Mato Grosso é uma região voltado ao agro. Mas será que a indústria ligada ao setor agropecuário, que é o setor inicial da cadeia produtiva, tem, de fato, gerado empregos? E se essa dinâmica, né, regional permitiu o avanço em outras atividades industriais? Esse era o problema que a gente estava querendo aqui previamente tentar entender, tá? Então, a mesorregião sudeste, nós temos 22 municípios, né? O Mato Grosso tem 141 municípios. Dentro dessa mesorregião, nós temos 22, tá? E a gente focou a indústria de transformação, que são ali do setor 10, do CNAE até o setor 33. Então, nós temos 23 indústrias de transformação. E essa indústria de transformação, que vai entrar aqui, indústria alimentícia, indústria de bebidas, indústria química, diversas indústrias, nós temos que, para o Mato Grosso, empregava 90.468 trabalhadores formais em 2010, tá? E deste total, 12.943, ou seja, 14% estavam empregados na mesorregião sudeste. Em 2018, o Mato Grosso subiu de 90 mil para 95 mil. Então, a gente observa que o estado do Mato Grosso, dentro da indústria de transformação, mesmo se passando 8 anos, o emprego formal na indústria de transformação total do estado passou de pouco mais de 90 mil para pouco mais de 95 mil, tá? E a região sudeste passou ali de 14% para quase 17%. Então, a gente observa que, de um modo geral, a região sudeste conseguiu gerar uma ampliação nesses empregos formais. Esses dados, essas figuras aqui que a Larissa criou, ela mostra os estabelecimentos. Então, o primeiro ponto de partida é entender quais municípios eu tenho maior quantitativo de estabelecimentos na indústria de transformação. Basicamente, o município de Rondonópolis, que é o nosso município, passou de 276
estabelecimentos industriais em 2006 para 444 municípios, 444 indústrias de transformação em 2018. E depois veio Primavera do Leste, que ampliou para 223 e Campo Verde para 102. Então, dentro da mesorregião sudeste, o município de Rondonópolis é o município de maior quantitativo de indústrias de transformação, segundo os dados da RAIS de 2018. Esses dados foram coletados em 2020 e podem ser atualizados aí em novos estudos, pensando aí num cenário de pandemia, né, uma análise de pandemia em relação à pré-pandemia. Só que quando a gente fala de indústrias de transformação, muito diferente do setor de serviços, a indústria de transformação, ela não é uma atividade que tem uma mobilidade de aberturas e fechamentos de atividades industriais, como ocorre na prestação de serviços. Ela, de fato, a indústria, de um modo geral, ela é mais latente, então, ela tem um time, né, de configuração, de implementação e de maturidade muito diferente da prestação de serviços. Então, esses números, a gente acredita que eles tendem a não ter grandes alterações no cenário pandêmico do cenário pré-pandemia, em termos de quantitativos, tá, da atividade industrial, o que é diferente de quando a gente fala de empregos formais, porque a indústria, ela tem ali um custo fixo muito mais elevado do que, por exemplo, a atividade de prestação de serviços e comércio. Então, ela pode trabalhar com uma certa capacidade ociosa, de modo que, dentro do seu trabalho em capacidade ociosa, consiga cobrir ali os seus custos médios de produção. Então, você tem uma dinâmica dentro da atividade industrial que diverge de outras atividades, tá? Nós usamos um método chamado método diferencial estrutural Shift Share. Esse método ele já é empregado no Brasil e no mundo afora há muitas décadas. As primeiras discussões sobre essa metodologia da década de 70, 60, 70, por ali, tá? É um método que sofreu várias mudanças, adaptações, e ele pode ser utilizado, ele tem sido utilizado para entender a dinâmica regional, primeiramente, por ele não ser um método estatístico, e sim um método matemático, que vai nos mostrar três efeitos, basicamente. Um efeito é o efeito alocação, tentando identificar se a localização daquela unidade produtiva em determinada região, ela tem sido beneficiada quando a gente compara com uma outra região. Então, a gente aqui está comparando a mesorregião sudeste com o Mato Grosso de um modo geral. Um efeito especialização, que é o que leva em consideração a formalização desse emprego, então, atividades que têm maior quantitativo de empregos formais numa determinada região em relação ao outro, e a vantagem competitiva, que vai levar em consideração o emprego atual daquela região com o outro, mas também o potencial desse emprego. Então, o emprego, como que aquela região, determinado setor, determinada região, qual é o potencial dela quando eu comparo o estado como um todo. E aí, cada atividade produtiva, ela vai se encaixar em algum dessas 5 possibilidades de efeitos, tá? Aquele setor, ele pode apresentar uma desvantagem competitiva especializada, pode apresentar desvantagem competitiva não especializada, vantagem competitiva não especializada, vantagem competitiva especializada, ou ter uma neutralidade competitiva. Esses critérios, essas possibilidades de efeito, eles vão nos permitir visualizar um determinado setor numa região quando eu comparo com um todo. Então, eu poderia comparar o Mato Grosso com o Brasil, e no nosso caso, a gente está comparando a região sudeste dentro do Mato Grosso, a região sudeste com o restante do Mato Grosso, tá? De um modo geral, os nossos resultados trouxeram algumas informações interessantes. A indústria de transformação
ela teve muitas mudanças aqui no Sudeste quando a gente compara os períodos, tá? Ela avançou muito entre 2006 e 2010, ela avançou 41% no emprego formal nesse período, e mesmo no período 2010, 2015, ela continuou avançando, porque 2010, 2015, a gente começa a ter aqui um cenário de crise de commodity, então isso afeta no mercado internacional, o que afeta a indústria agropecuária e, consequentemente, as indústrias alimentícias que estão atreladas a esse setor agropecuário, e mesmo assim, a região Sudeste avança em 2010, 2015, e em 2015, 2018, ela continua avançando, mas numa magnitude muito pequena, 2%. Por quê? Nós temos aqui uma série de mudanças, 2015, 2018. A gente teve uma recessão no PIB nacional, né, intensa em 2015, 2016. Em 2017, nós temos mudanças na legislação trabalhista, o que afeta diretamente o emprego formal, tá? Então, apesar dessas grandes mudanças nesse período 2015 e 2018, a indústria de transformação ainda avança na mesorregião Sudeste, tá? Um outro ponto interessante é que o setor de indústria de fabricação de alimentos, ele, apesar de estar avançando na região Sudeste e no Mato Grosso, ele vem perdendo participação relativa na geração de empregos após 2006 para outros setores, ou seja, ele avança, a indústria de alimentos tem avançado no estado e tem avançado na região Sudeste, só que outros setores têm avançado mais, como, por exemplo, a fabricação de bebidas, fabricação de coque, fabricação de químicos, manutenção e máquinas de equipamento, apesar que a atividade industrial de manutenção e máquinas e equipamentos está muito atrelada também à agropecuária como um todo. Então, a gente vê que determinadas indústrias, né, que fazem a manutenção, né, de equipamentos específicos para a agricultura e pecuária se instalaram na região Sudeste e prestam serviços para a atividade agrícola, tá? Bom, aqui eu não sei se vocês, né, vão conseguir visualizar essa tabela, é uma das tabelas que estão nesse trabalho da Larissa. Essa segunda tabela, ela vai apresentar a evolução na participação dos postos de trabalho na indústria de transformação. Então, aqui é emprego formal, 2006, 2010, 2015 e 2018. A gente observa que 2006... a fabricação de alimentos detinha 57% da participação relativa nos setores industriais. Em 2010, essa participação relativa caiu de 57% para 38%. Em 2015, manteve esses 38%. Em 2018, ela aumentou um pouquinho, voltou ali para 40%. Mas ela teve uma queda, e a gente observa a fabricação de têxtil, deu uma avançada. Fabricação de coque, que em 2006 era 0%, deu um salto para 10%, e a fabricação de coque, aqui ela está muito atrelada à questão dos combustíveis, por exemplo, ampliação de canaviais, aqui no Mato Grosso, né, acaba impulsionando a indústria de açúcar e álcool, né, açúcar e etanol, que faz parte da fabricação de coque, né? E outras atividades que avançaram em detrimento da fabricação de alimentos, que foi perdendo aí essa participação relativa. Por conta disso, lá no resumo, né, dos resultados dos 3 períodos, a gente observa que, por exemplo, a fabricação de alimentos, né, que estava DC, né, que era descentralização ali, né, da competitividade especializada para uma competitividade não especializada. Então, a gente observa que 2010, após 2010, essa fabricação de alimentos, quando a gente compara aqui do Sudeste em relação ao restante do Mato Grosso, é como que se a especialização da força de trabalho nesse setor aqui na região
perdesse competitividade quando a gente compara a mesma indústria no restante do Mato Grosso. E isso não ocorreu, por exemplo, para a fabricação de bebidas, onde nós tínhamos vantagem competitiva não especializada, realçada aqui em azul, para vantagem competitiva especializada. Então, o setor de fabricação de bebidas, após 2010, aqui na região sudeste, ele intensificou seus esforços em termos de elevação ali na força de trabalho formal, o que impulsionou esse setor aqui quando a gente compara o restante do Mato Grosso. E aqui, o único setor que manteve vantagem competitiva especializada na região sudeste, nos 3 períodos de análise, foi o setor de máquinas e equipamentos. O setor industrial de máquinas e equipamentos, ele manteve as vantagens competitivas, só que ele ainda é um setor que tem uma empregabilidade muito baixa dentro da região, tá? Então, as considerações gerais para cada um desses períodos. A atividade da fabricação de coque, né, etanol, por exemplo, ele se destacou, né, ele tem uma variação no emprego de mais de 42.000%, mas isso é muito importante, pessoal que já fez estatística ou que está fazendo estatística, perceber o seguinte: uma elevada taxa percentual sob uma base pequena implica num elevado quantitativo de empregos, mas não necessariamente que pode gerar um impacto muito grande. Por quê? Essa fabricação de coque, ela empregava somente 3 pessoas formais em 2006. Só que quando a gente olhou o ano de 2010, por exemplo, esse setor empregou 1.283 pessoas no emprego formal. Então, ele teve um salto muito grande entre 2006 e 2010. Uma outra informação que acabou sendo complementar a essa, porque de início nós estávamos trabalhando somente com dados da RAIS, mas a RAIS vai trazer somente os empregos formais, mas ela nos traz os empregos formais por município, então a gente consegue visualizar os municípios, tá? Mas para complementar, nós olhamos um pouco da pesquisa industrial anual, que é o PIA-Empresa, e aí para o ano de 2018, ele destacou que a fabricação de coque e derivados de petróleo representou aqui no estado somente 8% de toda a transformação industrial do estado. Só que em 2018, só que quando a gente compara com 2006, a gente observa que nós não tínhamos lá em 2006. Então, apesar de ser um percentual pequeno, para o estado já foi um avanço muito grande, principalmente na geração de empregos formais. Entre 2010 e 2015, a produção industrial no Mato Grosso caiu, né, e caiu seguindo também essa queda que aconteceu, principalmente ali em 2015, no Brasil como um todo, mas a gente teve uma queda muito grande no setor de plásticos, 14%, materiais elétricos, 78%, tá? E veículos automotores, 20%. O destaque foi, novamente, para a produção de derivados de petróleo e de biodiesel, que nesse mesmo período aumentaram a sua participação relativa de 5% para 9%, tá? E esse segundo período, ele apresentou avanços em 10 setores que passaram de vantagem competitiva não especializada, ou seja, estavam perdendo competitividade para o restante do estado do Mato Grosso, no período anterior, e passaram agora, nesse período 2010-2015, a ter vantagem competitiva especializada, ou seja, o restante do Mato Grosso perdeu dinamismo quando a gente compara com a região sudeste para 10 setores especificamente, tá? Quando a gente vai para 2015, 2018, a gente precisa ressaltar que nós tivemos aqui uma sucessão de crises internas, né? Problemas de déficit público, quedas do PIB, impeachment, mudanças na legislação trabalhista e outros que afetaram, tá? E mesmo assim,
nós tivemos na região sudeste uma ampliação de 439 empregos formais. Melhorias no sistema rodoviário e ferroviário também contribuíram, né, para impulsionar a atividade tanto da pecuária, né, quanto dos setores da cadeia produtiva, da agricultura e pecuária, tá? E nesse último período de análise, a fabricação de bebidas e de plásticos, que no período anterior havia reduzido, voltou a crescer, né? Porque são atividades que estão correlatas, né? Mesmo na fabricação de alimentos, você precisa de materiais, matérias-primas, que vêm de outras indústrias, como da fabricação de plásticos, tá? Produção de alimentos de um modo geral. Então, o que eu havia perdido ali basicamente no final de 2015, eu passo a se recuperar ali no final de 2018, tá? E aí, essa atividade de máquinas, equipamentos, né, manutenção de máquinas, foram as que continuaram avançando. Então, de um modo geral, o destaque para os 3 períodos foi a atividade industrial de máquinas e equipamentos, tá? E a indústria de manutenção desses, né, avançou tanto aqui na região sudeste, como no Mato Grosso como um todo, tá? As melhorias do sistema rodoviário e ferroviário impulsionaram a atividade agrícola, tá? A gente observa essa tecnificação do campo, né, como que ela acaba impulsionando desde sistemas plásticos, por exemplo, para irrigação, bombas, né, que vão garantir esse aumento de produtividade e, consequentemente, vão afetar outras atividades produtivas, né, as condições macroeconômicas favoráveis, mais em um determinado período do que em outros, tá? E aí, no final de 2017, que a gente observa essa mudança na legislação trabalhista. Bom, pessoal, de um modo geral, isso é a hora que eu queria apresentar para vocês, tá? Eu